arrecadação de recursos. É, Existem também, né, alguns casos específicos de cotas, né, nas campanhas eleitorais. E depois eu vou explicar como é que os candidatos fazem aí a prestação de contas, né, que é uma etapa muito importante aí das campanhas eleitorais e é fundamental aí para dar legitimidade à campanha, né, dar transparência, né? Só tirar esse aqui, prontinho. Então eu vou aqui para o próximo slide, né? Que entendendo alguns tópicos. Bem, começando, pessoal, né, pelas campanhas eleitorais, né? O que são as campanhas eleitorais? São as atividades nas quais os partidos políticos e os candidatos se apresentam para a população, né? Para que eles possam conseguir votos, né? E poder ocupar aí os cargos eletivos, né? Aqui no Brasil, né? é, Eles têm regras para ocorrerem, né? Então, aqui no caso, por exemplo, para que uma campanha eleitoral possa acontecer, né, elas devem ser feitas aí dentro de um período que é pré-determinado pelo calendário eleitoral e vai até o penúltimo dia antes da abertura das sessões de votação, né? Ou seja, um dia antes aí das votações não pode fazer campanha, né, essas coisas, né, que é proibido, né? Então, aqui no Brasil funciona dessa forma. E existem algumas formas aí de realizar essas campanhas eleitorais, né? Existem as propagandas impressas, né? Que são aí cartazes, né? São várias formas aí, né, de propaganda impressa, por exemplo. Já também tem a propaganda radiofônica e televisiva, né? Que são aquelas propagandas que, por exemplo, vocês veem ali por volta do horário do almoço, né? Na televisão, né? Que, enfim, todos os canais de TV aberta ao mesmo tempo estão transmitindo aí enfim, os vídeos aí dos candidatos, né? Pedindo para votar neles, né? Existem também, né, a distribuição dos santinhos, né? Que é uma forma de campanha eleitoral. Existe também o impulsionamento de conteúdo, isso aí é mais comum na internet, né? As campanhas são feitas aí pelo YouTube, lá no Facebook, né? Instagram, TikTok, né? Então, a campanha, eles pagam, né? Essas empresas para impulsionar, né? O conteúdo deles, né? Para que eles possam alcançar mais gente para conseguir votos. E também, né, tem outra forma aqui que são os carros de sons e trio elétricos, né? Que também aí é uma forma de realizar a campanha eleitoral bem conhecida. Bem, agora explicando um pouco, né, da forma como as cadeiras são distribuídas aí nos parlamentos, né? A gente tem nós temos algumas fórmulas, né, que são fundamentais, né, para poder fazer essa distribuição aí de cadeiras no parlamento, né? A primeira fórmula que a gente utiliza é o quociente eleitoral. E o que que é o quociente eleitoral? Ele é um cálculo que consiste na divisão do número total de votos de uma localidade pela quantidade de vagas, né? E como que ele é aplicado no contexto municipal, né? É, que aí é uma repetição da explicação anterior, né? Que é o quociente eleitoral. É um cálculo que consiste na divisão do total de votos, né, válidos dentro do município, pela quantidade de cadeiras que existem na Câmara Municipal desse município, né? E o resultado do quociente eleitoral, ele é fundamental para uma outra fórmula, que é o quociente partidário, né? Mas antes aqui eu quero mostrar aqui a fórmula para vocês, né, do quociente eleitoral, né? É a relação dos votos válidos na localidade pelas vagas disponíveis. Bem,
O quociente partidário, pessoal, ele é a soma de votos no partido com os votos nominais, né? Que aí os votos nominais são os candidatos do próprio partido, dividido pelo quociente eleitoral, né? Que é a primeira fórmula ali. E qual é o objetivo do quociente partidário? Ele define a quantidade de legisladores que um partido vai ter no Poder Legislativo Municipal, né? E aí assumem as vagas, né? Aqueles candidatos que receberem mais votos nas legendas. Mas, claro, né, para que também haja ocupação dessas vagas, existem algumas regras também, que eu vou explicar daqui a pouco, né, quando eu for falar de cláusulas de barreira. E aqui mostrando para vocês, né, a fórmula do quociente partidário, né, que é a soma dos votos no partido, mais os votos nominais, dividido pelo quociente eleitoral, né? Já a média, pessoal, né, é uma fórmula de cálculo, né? Que ele é feito em etapas, né? E ele serve para preencher todas aquelas cadeiras no parlamento que não foram preenchidas pelo quociente partidário, né? Então você tem ali, né, todos esses cálculos iniciais e é quase certo que nem todas as cadeiras do parlamento vão ser ocupadas. E aí vem a média para preencher essas cadeiras que estão vazias, né? E ela se divide em etapas, né? Como eu havia dito, né? Começando pela primeira etapa, né? Que se divide os votos do partido pelo seu quociente partidário mais um, né? E aí, após o valor dessa divisão, verifica-se qual é o partido que tem o maior valor, né? De média. E aí, quem tiver a maior média leva uma das vagas restantes, né? E aí a gente volta de novo, repete o cálculo da primeira etapa, mas o partido que recebeu, por exemplo, essa primeira vaga, né, é, a divisão dele vai já considerar essa cadeira aí que ele recebeu na média, né? Então, assim, sempre vai repetir o mesmo cálculo, né, com a nova vaga, mais um, e assim vai preenchendo todas as vagas restantes, né, até todo o parlamento ter os nomes aí definidos, né, de vereadores, né? E aqui a média, o cálculo a fórmula da média, pessoal, né? Que são os votos no partido, mais dividido pelo quociente partidário mais um. Então, cláusula de desempenho, né, pessoal? Existem algumas regras, né? Tanto para que os partidos possam ter acesso à verba, ter tempo de TV, também são regras aí que os candidatos também possam também ocupar as cadeiras, né? Que a gente vai que eu vou explicar, né? Que é retomando aquilo que eu tinha dito em relação ao quociente partidário, né? Então, né? Como é que a cláusula de desempenho ele é aplicado, né? Existem a aplicação em duas formas, né? Primeiro pelos partidos, né? Para que os partidos possam ter acesso ao fundo partidário, ao tempo de TV, né? Os partidos precisam obter pelo menos 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, né? E que esteja distribuído, né, em 9 unidades da federação, né, que são aí os estados e o Distrito Federal, né, com 1% e desse total aí, né, dos votos, né, pelo menos 1% desses votos válidos tem que ter acontecido aí do total desses estados, né? Então, tem que ter aí pelo menos 1% dos votos válidos de cada um desses 9 estados, né? Ou existe outra forma, né, que o partido também, né, para ter acesso ao fundo partidário, ao tempo de TV, né, ele consiga eleger pelo menos 11 deputados federais, né, distribuídos aí em 9 unidades da federação, né. Então, essa aí é a cláusula de desempenho aplicada para os partidos, né, e também tem a cláusula de desempenho aplicada para os candidatos individuais, né, que um candidato, né, para ele ser eleito, ele precisa ter pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral. Ou seja, retomando ali, né, o quociente eleitoral, né,
o candidato, para que ele possa vir assumir uma vaga, ele tem que obter 10% do valor que foi obtido ali naquela divisão do quociente eleitoral. S- Mesmo que e assim, mesmo que o partido dele tenha direito a algumas cadeiras, né, determinado aí pelo quociente partidário, se o candidato se o candidato desse partido não conseguir obter um voto que equivale aí a 10% do valor do quociente eleitoral, ele não é eleito. Mesmo que ele tenha sido o mais votado do partido, né? Ele não ocupa se ele não tiver 10% desse valor. E qual é o objetivo da cláusula de desempenho para os candidatos individuais, né? É diminuir a força dos candidatos que são conhecidos aí como os puxadores de votos, né? Que são aqueles candidatos que se elegem, mas que junto com ele, né? Após a eleição dele, ele traz também outros candidatos que receberam muito menos votos, né? E esses candidatos que receberam menos votos, né, ocupam cadeiras no parlamento, né? Então, é justamente para diminuir a força desses candidatos, né, que são aí chamados de puxadores de voto. E agora eu vou explicar aqui alguns termos para vocês, pessoal, porque, né, existem alguns termos que, enfim, a gente vê direto na mídia, né, que são federação, coligação e parlamentar suplente, né, que a gente escuta aí direto, mas a gente não entende direito o que que isso quer significar, né, o que que é uma federação, o que que é uma coligação, né. Enfim, né, começando aqui pela federação, né, a federação, ela é a união de partidos para que esses se apoiem em cargos majoritários ou proporcionais, né? E a federação, ela possui um caráter permanente e deve durar durante todo o mandato até a eleição seguinte, né? E os partidos que integram essa federação, né, eles atuam como uma bancada única do parlamento, né? Eles atuam como um bloco único, né? Mas esses partidos não têm a necessidade de se fundir, né? Eles não viram um único um novo partido. Eles só constituem uma bancada única. E aí temos a coligação, né? A coligação, ela lembra um pouco a federação, mas ela tem algumas diferenças, né? Porque a coligação também é a união de partidos políticos para que estes se apoiem em cargos majoritários, mas ele tem um caráter temporário e ele pode acabar após as eleições, né? O que é muito diferente aí da federação, porque a federação ela é formada, né? Os partidos se apoiam, mas isso dura até as eleições seguintes, né? Então, essa é a diferença entre a federação e a coligação, né? Já o suplente, né, explicando aqui, né, o candidato, o parlamentar suplente, né, o suplente, né, então, ele é um candidato que não foi efetivamente eleito, né? Ele está ali numa lista de espera, né? Porque tem aí os titulares da vaga, né? São as pessoas que foram eleitas nas eleições, né? E esse suplente ele fica nessa lista de espera. E ele pode assumir aí, dependendo de alguns casos, né? Como, por exemplo, o titular da vaga, né? Ele peça licença, ou ele acaba renunciando ao cargo dele, né? Ou que ele acaba falecendo, ou acabe perdendo o mandato, né? É, E para se tornar um suplente, pessoal, o candidato ele não precisa alcançar a cláusula aí de barreira ou atingir uma votação mínima, né? Uma vez suplente, ele já está ali na lista de espera, né? Aguardando aí para assumir o cargo, né? E claro, a posição na lista de suplência, ela é sempre definida pela ordem de crescente de votos, né? Então, sempre está ali nos primeiros lugares aqueles candidatos aí que receberam mais votos, né, pessoal? Que aí eles só vão assumir caso o titular, né, acabe aí saindo do cargo, né, por algum dos motivos aí que eu especifiquei agora há pouco. E bem, agora, né, eu vou explicar para vocês as formas de captação de recursos, né? Existem algumas formas de captação de recursos para as campanhas, né?
E existe um modelo aqui no Brasil, né, que, que, que é feito a captação de recursos. Então, aqui eu preparei aqui, né, uma tabelinha para vocês verem, né, que tem os recursos públicos, né, que podem ser utilizados na campanha e tem os recursos privados, né. Aqui no Brasil vigora o modelo de financiamento misto, né, que é justamente isso, né, financiamento de campanha por recursos públicos e privados. E dentro dos recursos públicos, pessoal, vocês têm o fundo eleitoral e o partidário, e já nos recursos privados, né, vocês têm a doação, né, os recursos do próprio candidato e o financiamento coletivo, né, que é aí a vaquinha virtual, né, que eu vou explicar cada tipo de captação, né, com seus detalhes, né, e as suas regras. Bem, começando pelo fundo eleitoral, né, que o pessoal vê muito falando aí que é o escutando aí nas mídias, né, na internet, né, que é o fundão eleitoral, né? O fundo eleitoral, pessoal, né, ele é um fundo destinado ao financiamento das campanhas dos candidatos, né? E ele só podem ser utilizados, né, no ano eleitoral, né, após os partidos políticos definirem os critérios para a distribuição de verbas entre os candidatos. E a previsão legal para o fundo eleitoral, pessoal, são as leis número 13.487, né, de 2017, e 13.488 de 2017, né? E ele é composto aí por dotações orçamentárias da União, né? E como que o fundo eleitoral ele é distribuído aí entre os partidos políticos, né? Então, começando aqui, né? Do valor total aí do fundo eleitoral, 2% desse total é distribuído de forma igual entre todos os partidos políticos, né? Aí os outros 35%, né, é distribuído entre os partidos com pelo menos um deputado, né, na Câmara de Deputados. Os restantes, né, os outros 48%, né, é dividido de forma proporcional entre os partidos, né, de forma proporcional ao número de deputados que eles têm. Então, quem tem mais deputados federais vai receber uma fatia maior desses 48%, né? E de os restantes aí, os outros 15%, né, vão receber proporcionalmente ao número de senadores, né, que eles têm no Senado Federal, né? E aí tudo isso vai compor esse todo aí do fundo eleitoral, né, esse 100%, né? Aí também tem uma outra forma de financiamento, né, que é o fundo partidário, pessoal. E o que é o fundo partidário? São verbas que são destinadas aí às despesas cotidianas dos partidos, né? E qual é a composição do fundo partidário, né? Bem, ele é composto aí de multas e penalidades em dinheiros que são aplicadas pelo Código Eleitoral e outras leis eleitorais, né? Ele é composto aí por recursos financeiros destinados por lei, né? Também ele é composto por doações de pessoas físicas feitas em contas bancárias com a finalidade de prestar assistência aos partidos políticos e ele é feito aí também por dotações orçamentárias da União, né? Tudo isso vai compor aí o fundo partidário. E como é que é feito a distribuição do fundo partidário, né? Então, do total aí da verba de fundo partidário, né? Pelo menos 5% do fundo ele é distribuído de forma igual em todos os partidos políticos que estejam com um estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral, né? Que é a instância máxima aí em termos eleitorais aqui no Brasil, né? E que estabelece as regras, né, para as eleições, e tudo mais aqui no Brasil. E os outros 95% do fundo, ele vai ser distribuído de forma proporcional entre os partidos políticos através da quantidade de votos que eles receberam nas eleições anteriores para a Câmara de Deputados, né?
desde que respeitada aí a cláusula de desempenho, né? Que a gente tocou mais cedo. Outra forma aí de captação de recursos, né? Agora já começando aí na parte dos recursos privados, né? A gente tem aí a doação, né? O que que é a doação? Como o próprio nome diz, é a doação de dinheiro para as campanhas, né? Mas para que a doação possa ser feita, ela existem algumas regras, né? Hoje, né, a regra que vigora hoje é que somente pessoas físicas podem doar. Antigamente, né, até as empresas poderiam doar, mas, enfim, rolou muita polêmica, né, nesse negócio de empresa poder doar para candidato político, e então foi instituída uma regra, né, que somente pessoas físicas podem fazer a doação. Mas, assim, a doação, ela tem que ser de até 10% dos rendimentos brutos da pessoa, né? E, é claro, essa regra de 10% dos rendimentos brutos, ela não é aplicável no caso de doações em dinheiro relativas à utilização de bens móveis, imóveis do doador ou a prestação de serviços próprios, né? Desde que esse valor estimado não passe aí os R$ 40.000, né? E também, para que ocorra a doação, né, ou o candidato ou o partido, né, eles precisam ter uma inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, que é o CNPJ, e abrir uma conta bancária para que possa receber essas doações para a campanha, né, para justamente fazer todo o registro aí de movimentação financeira, né, da campanha. E bem, quais são os tipos de doação, pessoal? Existem alguns tipos de doação, né, para as campanhas eleitorais, né? Um deles é o cheque cruzado ou nominal, né, que é aí uma forma de doação. Também tem a transferência eletrônica e de depósitos, né, que é o TED, né? Também a doação pode acontecer aí pelo depósito em espécie, devidamente identificado, né? Também é uma forma de doação. Também tem a contribuição no site da campanha, né? As pessoas também podem doar no site da campanha do candidato, né? Desde que por meio de cartão de crédito, com emissão de recibo eleitoral e o financiamento coletivo. E por fim, né, tem o Pix, né, esse é mais recente, né? E lembrando que para fazer um Pix para a campanha de um candidato, né, é preciso que o CPF desse doador seja identificado, né? Justamente para comprovar aí que a pessoa fez essa doação, né? E se ela de fato, né, foi ela que fez esta doação, né? Bem, como eu disse, né, existem algumas proibições, né, aí de para doação, né? Como, por exemplo, a pessoa jurídica não pode doar, né, para a campanha dos candidatos. Foi aquilo que eu disse, né? A empresa não pode doar para a campanha de candidato, então, e essa é uma proibição, né, por conta aí das controvérsias que existiram na última década, né? Os candidatos também não podem receber recursos que sejam de origem estrangeira, recursos que venham de fora do Brasil. Isso é proibido pelas regras eleitorais. Também outro tipo de doação, né, que é proibido é a doação de pessoas físicas permissionárias dos serviços públicos. E também a outra doação, né, que é proibida, né, é a doação que ultrapasse aí os 10% do rendimento bruto do doador no ano anterior, né, que é aí a declaração, né, dos rendimentos que o doador faz, né, no ano anterior aí. E existem algumas punições, né, para este último caso, né, como, por exemplo, a multa de 100% da quantia que exceder o limite da doação. E, além disso, né, o doador ele pode responder aí por abuso de poder econômico, né, e receber outras sanções também que são previstas em lei, né? Outra forma de captação de recursos, pessoal, né, que também é privado, né, são os recursos próprios do candidato, né? Que, como o próprio nome diz, é quando o candidato ele destina recursos dele mesmo para a sua própria campanha, né? E existem aí alguns tipos.
de recursos próprios do candidato, né? Um deles é a transação bancária, né? Com identificação obrigatória do CPF do doador, né? Então, aí tem que ter a identificação do CPF aí, no caso do próprio candidato, né? E existe outra forma, que é a doação ou a cessão temporária de bens ou serviços estimáveis, né? Em dinheiro, tem que ter a identificação obrigatória do CPF do proprietário e do prestador de serviço, né? Que é fundamental aí, né? E por fim, pessoal, existem o financiamento coletivo, né? O que que é o financiamento coletivo? Ele é uma modalidade de financiamento que as empresas especializadas em vaquinhas virtuais e que sejam autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e elas, uma vez contratadas pelos candidatos ou partidos políticos, elas prestam serviços de arrecadação dos recursos do financiamento coletivo para depois repassar às campanhas, né? É uma de todas as modalidades, essa é a modalidade mais recente, né? do, de captação de recursos, né? E como é que funciona como é que funciona o financiamento coletivo, né? Bem, é, primeiro, né, tem a arrecadação de doações, né? As empresas devem fazer a identificação obrigatória aí de cada pessoa que doou, né? Que é o nome completo dela e o CPF. Deve também fazer a identificação do valor das quantias que foram transferidas individualmente, a forma de pagamento, né? E a data que aconteceu essa contribuição, né? Isso tudo tem que estar registrado, né? Que é fundamental aí para depois, para a prestação de contas que o candidato vai fazer. Depois, né, pessoal, tem o repasse dos valores, né? E esse repasse ele só pode acontecer caso haja o atendimento de alguns requisitos, né? Por exemplo, né, aí alguns requisitos, né, que são o requerimento do registro de candidatura, né, é um requisito, a inscrição no CNPJ e tem, por exemplo, que ter abertura de conta bancária específica para que possa ocorrer o registro da movimentação financeira da campanha, né? Tudo isso aí é fundamental para o repasse de valores, é obrigatório. E temos aí algumas regras, né, para o financiamento coletivo. Como vocês podem ver, né, toda forma de captação de recursos, eles têm regras, né, para que tudo possa funcionar corretamente, né, e que as coisas não sejam feitas de qualquer forma. Então, quais são as regras para o financiamento coletivo, né? Primeiro, né, que a doação no caso do financiamento coletivo, ela só pode ser feita por pessoa física. Pessoa jurídica não pode fazer. Empresa não pode fazer. É só pessoa física. Outra regra, pessoal, é que a empresa que fará a captação, ela deve emitir, né, e enviar um recibo de cada contribuição, né? Isso aí também é fundamental aí para a prestação de contas. Não há um limite de quantia recebida por financiamento coletivo, né? Tem que ficar bem lembrado isso. E a doação da pessoa física, pessoal, que é uma outra regra, né? A doação da pessoa física ela tem que ser de até 10% do rendimento bruto da pessoa doadora no ano anterior. E isso vale para caso a pessoa faça outras doações também, né? Então, é uma regra aí, né, que tem que ser seguida. No caso de doações que sejam iguais ou maiores a R$ 1.064,10, né? Elas só podem ser feitas via TED, né, ou cheque cruzado, né? E essa regra também ela é válida para o caso de contribuições posteriores, né, contribuições sucessivas. E claro, caso o candidato, né, ou a candidata, eles desistam de concorrer no meio das eleições, né, todo o valor que foi feito aí para o financiamento coletivo, né, que foi depositado, né, ele vai ser devolvido aos doadores, né, claro, assim, após ser descontado aí a taxa administrativa para manter a plataforma, né? Então,
né? Esse valor ele é devolvido. E agora explicando para vocês, pessoal, casos específicos de cotas, né? Existem algumas cotas também para as eleições, né? Cotas no fundo partidário e no fundo eleitoral, né? Primeiro a gente tem aí as cotas de candidaturas femininas, né? Bem, no caso do fundo eleitoral, né, para candidaturas femininas, o percentual do valor recebido, né, pelo partido deve corresponder aí à proporção dessas candidaturas em relação à soma de candidaturas femininas e masculinas da legenda, e não pode ser inferior a 30%, né? Já no caso de fundo partidário, o percentual, né, da verba deve corresponder aí à proporção dessas candidaturas também, né, em relação às candidaturas masculinas e femininas do partido, né, e não pode ser inferior a 30%. E também aí tem outra cota, né, que é a cota para pessoa, para candidaturas de pessoas negras, né, que são aí por lei, né, todas aquelas pessoas que se declaram pretas ou pardas, né. No caso da cota, né, para pessoas negras, dentro do contexto do fundo eleitoral, a porcentagem ela equivale aí à proporção de mulheres negras e não negras do gênero feminino e de homens negros e não negros do gênero masculino da agremiação, né? Já no caso do fundo partidário, o percentual ele deve equivaler à proporção aí de mulheres negras e não negras do gênero feminino e de homens negros e não negros do gênero masculino da sigla, né? Então também tem a cota aí para pessoas negras também que tem regras para seguir, né? Igual o de candidaturas femininas. E agora, pessoal, entrando aqui na parte de prestação de contas, né? Toda campanha, né? Ela sempre tem que prestar contas para o Tribunal Superior Eleitoral, né? Isso é uma forma de dar legitimidade, né, para a campanha, dar transparência, né? Saber de onde que vieram os recursos da campanha, né? Saber quem foram as pessoas que doaram, né? E saber aí se o candidato recebeu, né, fundo eleitoral, quanto que ele recebeu, quanto é que foi doado, né? Quanto de verba que ele recebeu, né? E se ele seguiu também as regras, né, para captação de recursos. E também quem que ele pagou, né, para onde que ele destinou o dinheiro para a campanha dele, né? Então, assim, como é que funciona a prestação de contas de uma campanha eleitoral, né? Começando aqui, né? A prestação de contas, pessoal, ele é o dever de todos os candidatos que participam das eleições e dos diretórios partidários nacionais e estaduais, acompanhados de seus respectivos comitês financeiros. Lembrando, pessoal, todo candidato, mesmo que ele tenha concorrido na eleição, não tenha sido eleito, ou o candidato que tenha sido eleito, ou até mesmo aquele candidato que concorreu até um determinado momento da eleição e depois desistiu, todos têm que prestar contas. Não, não importa se você concorreu até o final das eleições, se você concorreu e parou no meio, você tem que prestar contas, é uma obrigação, né? É, E qual é o objetivo da prestação de contas? Como eu havia dito, né, é garantir a transparência e a legitimidade das campanhas, né? E, claro, existem prazos, né, para serem realizadas as prestações de contas, né, que são prazos aí determinados pela Justiça Eleitoral. Tem um calendário que os candidatos têm que prestar contas, né? E, por fim, tem o sistema de prestação de contas eleitorais, que eu vou explicar agora de forma mais detalhada, né? O sistema de prestação de contas eleitorais, né, ele é um programa desenvolvido pela Justiça Eleitoral para auxiliar na elaboração da prestação de contas das campanhas eleitorais dos candidatos, dos comitês financeiros e dos partidos políticos. E como que ele funciona, né? Bem, o programa, né, o sistema de prestação de contas eleitorais, ele tem que ser instalado no computador, né? Aí os dados, né, aí relacionados à campanha, né, devem ser inseridos dentro desse programa, né? E ele vai gerar um arquivo. E aí esse arquivo, né, ele deve ser encaminhado
presencialmente perdão, é, deve-se encaminhar presencialmente o arquivo gerado à Justiça Eleitoral, né? O arquivo ele tem que ser entregue aí de forma presencial para a Justiça Eleitoral, né? E existem aí alguns tipos de prestações de contas, né? Que aí são prestações de contas atendendo aí aos prazos, né? Que são estipulados aí pela Justiça Eleitoral. Então a gente tem duas formas, né? Uma que é a parcial e a outra que é a prestação de contas final, né? A prestação de contas parcial, pessoal, ela ocorre duas vezes, né, no período eleitoral. A primeira delas compreende aí, né, no final de julho, né, todo final de julho os candidatos têm que fazer uma prestação parcial de contas, né, e a segunda, né, ela ocorre ali entre agosto e o começo de setembro, que é a segunda prestação de contas parcial. E essa prestação de contas parcial, né, para que ela seja considerada como realizada, como recebida, né, ela só é considerada feita, né, quando a emissão do extrato de prestação de contas pelo sistema de prestação de contas eleitorais. Sem esse extrato emitido, essa primeira forma de prestação de contas, ela não é considerada como realizada, né? Então, todo candidato tem que fazer. E temos aí a prestação de contas final, né? Que aí que é a prestação de contas, né? Que ele deve ser feito, né? Aí até o 30º dia posterior às eleições, né? Então, 30 dias após as eleições aí, todos os candidatos que não fizeram, que não concorreram ao cargo, né, num primeiro turno, né? Num segundo turno, perdão, eles têm que prestar contas, né? E no caso dos candidatos que foram para o segundo turno, pessoal, né? Eles têm até 30 dias depois do fim do segundo turno para realizar a sua prestação de contas finais, né? E a prestação de contas finais, né, ela é considerada recebida quando há também a emissão do extrato de prestação de contas pelo sistema de prestação de contas eleitorais, né? E quando e aí tem o adicional, né, que também para ser considerada recebida, né, os prestadores de contas eles têm que entregar documentos que integram toda essa prestação de contas até o fechamento de todos os protocolos, né, que os órgãos da Justiça Eleitoral cumprem, né? E bem, tem alguns casos que as prestações de contas podem ser consideradas como não recebidas, né? Uma delas é quando há diferença entre o número gerado e o impresso no extrato de prestação de contas, né? Não pode ter essa diferença. Se tiver essa diferença, né, a prestação de contas pode ser considerada como não recebida. Também tem outro caso, né, que pode fazer a prestação de contas sendo considerada como não recebida, que é a inconsistência ou ausência de dados, né? Não pode faltar informação, né? Para a campanha, né, o candidato ele tem que estar juntando todos os dados, né, que tiveram relacionados à sua campanha, né? E tem que colocar na prestação de contas. Senão isso pode até prejudicar ele depois. Também tem a ausência do número de controle de extratos na prestação de contas. É importante que a campanha faça esse registro de toda a movimentação financeira que teve na campanha, né? Para que a prestação de contas seja considerada como recebidos, né? Para justamente, né, não ter possíveis questionamentos, inconsistências no futuro, né? E pode ser também outra falha, uma falha mais técnica, né? Aí pode ser uma falha mais estrutural, né, que possa impedir aí a recepção eletrônica das contas na base de dados. Sei lá, servidor, internet, enfim, são falhas aí que não estão dentro do controle, né, do candidato, né, e da sua campanha eleitoral, né, no caso desta última. E quais são as consequências na ausência de prestação de contas, né? No caso do candidato eleito, né, ele fica impedido de ser diplomado, né?
A diplomação, ele é uma etapa que antecede, né, a, quando o candidato ele toma posse do cargo que ele foi eleito. Essa diplomação certifica, né, que ele foi eleito e tudo mais, né? E é um requisito obrigatório para que ele possa investir no cargo. Se ele não é diplomado, ele não pode investir no cargo, né? Então, tipo, é importante que ele preste contas, né, tenha as suas contas prestadas, né, para que ele possa ser diplomado e depois assumir o cargo, né, para o qual ele foi eleito. E no caso de todos os candidatos, aí a gente está falando de todos os candidatos mesmo, né? Seja eleitos, não eleitos, candidatos que desistiram no meio do caminho, eles são notificados em até 5 dias pela Justiça Eleitoral, né? E após essa notificação, eles devem prestar sua conta, né? E caso eles não fazem a prestação de contas, ela vai ser julgada como não prestada, né? E aí abre espaço aí para outras fases, né? Outras consequências aí. E bem, pessoal, onde que a gente encontra informações sobre campanhas, né? Prestação de contas, valores, né? Existe o site Divulgando Contas, que é o site, o portal do TSE, onde eles publicam informações sobre as campanhas de todas as eleições, né? Certamente vai ter desse ano, 2024, né? Tem de 2020, 2022, 2018, né? 2016, e é um site universal, porque vocês conseguem encontrar prestação de contas de campanhas de todos os municípios do Brasil, né? Prestações de contas de candidatos de todos os municípios, tanto dos eleitos como dos não eleitos, como dos desistentes. É, então, é um site que vale aí para todas as pessoas no Brasil consultarem aí, caso tenham curiosidade de saberem informações sobre campanha, sobre as campanhas dos políticos eleitos nos seus municípios, estados, né? Ou para a União também. E bem, aqui as referências, né, que foi utilizado aqui para a formulação aqui dessa apresentação, pessoal. E aí voltando, né, aqui para a apresentação, eu queria abrir espaço aí para vocês antes de da gente ir para o intervalo, vocês perguntarem. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Se vocês tiverem. Podem abrir a planilha, né? E vocês vão perceber aqui algumas informações que o Pedro vai explicar um pouquinho, né, Pedro? Uhum. Eu já posso até já adiantando de algumas explicações, né? Vocês vão ter duas tabelas, né, na planilha, né? Uma que vocês vão preencher, né? A gente vai preencher aí na oficina, né? Que uma é a tabela de receitas, né? A gente vai colocar aí quem foi doador, né? Os dados, né? CNPJ, CPF, né? Valor, quanto que foi e a fonte, né? Vocês também têm uma relação aí do total recebido, né? Que pelo vereador, né? A receita dele, né? No caso, né? Só explicando, esse valor, tá? Ele está registrado no portal do TSE, tá, pessoal? Quando a gente for entrar lá, vocês vão ver que os valores batem, tanto das receitas quanto das despesas. E aqui na parte de despesas, pessoal, né? Também é aquela mesma coisa, né? A gente vai colocar quem foi o prestador de serviço, né? Dados CPF, CNPJ, valor, tipo de despesa, né? Descrição, que são informações que estão lá. Ver se tem a nota fiscal presente, né? E a idoneidade. A questão de idoneidade a gente não vai colocar por quê?
A idoneidade, então, era uma declaração que a gente pegava no portal que foi criado pelo Ministério Público de São Paulo, né, que era o portal Eleições Limpas, né? Só que esse portal ele não existe mais hoje, né? Ele foi criado no contexto ali das eleições de 2020, né, para atestar, né, que os prestadores de serviços, né, é, eles eram prestadores de serviços que, enfim, eram corretos, não tinha não teria nenhum problema, né, em ter prestação de serviço com eles. É, eu vou até aqui botar aqui o link no chat para que vocês possam pegar informação aqui sobre esse portal Eleições Limpas, né? E mas é bem interessante, é uma ferramenta muito inovadora que tinha aí na época. Hoje, felizmente, ele não está aí ativo, mas quem sabe aí ele surge, né? Ele surge de novo aí no contexto das novas eleições. E aqui esse seria o link do portal, né? Se vocês abrirem aqui, ele vai dar que não tá acessando, né? Não é possível acessar esse site, né? Porque ele não existe mais. Você diz o eleições limpas, né? É, É, o Eleições Limpas. Então, aqui tela preta, né? aham. Mas, enfim, todo mundo conseguiu pegar cada uma essa planilha para a gente fazer o levantamento, fazer essa atividade mais prática. Eu vou interromper aqui rapidinho Uhum. para ler aqui. Deu tudo certo, pessoal? Com a planilha? Deu sim. Deu. Douglas, Kézia, Isaac, beleza. Boa. Bem, então eu acho que eu já vou ir compartilhando aqui a minha tela também, né? Que a gente vai Fazer entrar aí junto. no site do TSE, né? Vou passar aqui o link para vocês também, para vocês acessarem, né, o site do TSE. E vou compartilhar aqui a tela com vocês. É, Aí eu acho que é legal, Pedro, isso, você compartilhar a tela também do TSE, 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 para só dar um norte aqui como é que a gente vai pesquisar. tá aparecendo a tela do TSE para Tá, vocês? tá. Tá, beleza. Então, pessoal, aqui vocês podem ver o portal aqui do TSE, né? Esse aqui é o portal aqui de onde vocês têm acesso às prestações de contas de todos os candidatos, né, que participaram de todas as eleições aí, das últimas eleições. Ele é um portal, como eu disse, é um portal universal, então você consegue saber a prestação de contas de todos os candidatos mesmo, desde os desistentes até aqueles que não foram eleitos e os que foram eleitos, né? E aqueles que estão na posição de suplente aí, vocês conseguem saber desde os maiores municípios até do município mais pequenininho ali no interior do Brasil. Então, tipo, caso vocês tenham curiosidade aí, né, em saber na prestação de conta dos candidatos dos municípios de vocês, vocês conseguem acessar aqui por esse site. Vale a pena, eu recomendo depois vocês darem uma olhada com mais calma. Então, pessoal, começando aqui, né, eu vou pedir para vocês virem aqui no canto superior direito, né, e clicar aqui onde está escrito eleição federal, aqui nesse quadradinho aqui, nessas partes aqui do lado da eleição federal 2022, né? E a gente vai abrir aqui uma coluna, né? A gente vai vir aqui em eleições. E aí, vocês, por favor, cliquem aqui em eleições municipais 2020. E aí dão um sim aqui, que aí ele já vai direcionar aqui vocês para
para as eleições municipais de 2020. Aí a gente vem aqui embaixo, né? Em consultas por regiões brasileiras, né? Então, aqui no caso, pessoal, a gente vai vir aqui no Sudeste e vamos clicar aqui em São Paulo, né? No caso aqui, a gente clica em candidaturas. No caso aqui, as planilhas que vocês pegaram são todos de vereadores eleitos aqui no município de São Paulo, né? Aqui vai ter uma lista de municípios, né? De todos os municípios de São Paulo, mas a gente pode filtrar, né? Para chegar mais rápido, né? Aqui nos municípios. Então, colocar aqui, vocês coloquem aqui nesse filtro São Paulo. Aí já aparece o nome aqui, São Paulo, e aí é só clicar aqui no nome da cidade. Por enquanto tá tudo certo para todo mundo conseguiu chegar aqui nessa tela onde eu tô? Sim, Sim. beleza. Isaac conseguiu, Douglas conseguiu, Lori conseguiu. Beleza. Kézia também. Maravilha. Todo mundo, beleza. Todo mundo. Então, pessoal, a gente vai aqui, ó. Vamos ver aqui no canto esquerdo, né? Aqui tem São Paulo aqui embaixo. A gente vai acionar o filtro, né? Aí vocês veem aqui tem prefeito, vice-prefeito, vereador. A gente vai na parte de vereador, né? Aí vocês vão ver aqui, né, que tem todas essas informações aqui. Quem foi suplente, quem foi vereador eleito, não eleito, né? Então tem muitas informações aqui. Tem prestação de contas de todos os candidatos. O que eu vou recomendar agora aqui, né, é que vocês escrevam o nome do vereador, do candidato, né, que da planilha que vocês pegaram. Então, aqui no meu caso, vou estar fazendo do Adilson Amadeu, né? Então, vou colocar o nome dele. E aí vocês clicam no nome aqui do candidato que vocês estão fazendo a análise, que aí vai abrir a página da campanha. Então aqui vocês conseguem saber todo tipo de informação, né, relacionado à campanha. Então aqui vocês conseguem ter informações de receitas, né, limite de gasto, total de despesas, né, sobras. É um portal muito rico, assim, que vocês podem saber sobre as campanhas. E é bem interessante. É, O que a gente vai fazer agora, pessoal, né? É, a gente vai fazer aqui um detalhamento das receitas, né? Para que vocês possam ter essa noção, né? De registrar todos esses valores. É, lembrando, pessoal, né? A gente não vai adicionar todas as receitas e todas as despesas, né? Porque também tem um tempo, né? Para a oficina ser realizada, né? E até para não tomar muito tempo. Então a gente vai pelo menos detalhar pelo menos umas 5 receitas e umas 5 despesas, beleza? E aí a gente consegue atingir pelo menos dar uma exemplificação mais uma exemplificação melhor, mais prática e fica mais fácil até para vocês entenderem. Então aqui, pessoal, o que eu vou recomendar aqui a vocês, aqui na prestação de contas, né? Eu recomendo vocês clicarem aqui primeiro nas receitas, né? A gente clica aqui nas receitas, né? E aqui, né, vocês vão ver, vai abrir uma lista de todas as origens de receitas aqui, né? Desde pessoas físicas até pessoas jurídicas, né? No caso aqui, a gente vai clicar, né? Vamos clicar aqui no caso na Primeira linha? primeira receita. Oi, Rosinha. Não, clica na primeira linha, né? Isso, na primeira linha. E aqui vocês têm todas as relações, pessoal, né? De tudo que foi repassado para a campanha do candidato, né? Então vocês têm
data, recibo, valor em espécie, descrição, número de documento, doador originário e a fonte, né? Que são, enfim, esses recursos, né? Então, aqui no caso, pessoal, a gente vai vir aqui na planilha, né? Então, a gente vai ir copiando informação por informação, né? Então, aqui no caso dessa, dessa primeira entidade, né? A gente vai pegar aqui, eu vou copiar aqui, né? No caso aqui, a direção municipal, a comissão provisória, né? Do partido político aqui em questão, né? Vou copiar o nome, né? E vou passar aqui para o doador, né? Que ele que fez a doação. Aí vocês fazem o mesmo também com, né, o caso da primeira linha, né, do primeiro doador aí das planilhas que vocês pegaram. Beleza? Pega o nome do doador, pessoal. Agora a gente vai pegar a informação aqui de CPF, CNPJ, né? Então a gente vem. No caso aqui, o CPF ou o CNPJ, né? Ele vem aqui em cima, né? Aqui no caso, né, que vocês estão vendo aqui, é um CNPJ, né? Então aqui, eu vou copiar também esse CNPJ e vou, opa, e vou passar aqui para a planilha. E aí agora eu tenho que pegar o valor, né? No caso aqui eu vou pegar, né, pelo menos as 5 primeiras despesas, né? O valor, né, vocês veem aqui embaixo, né? Tem uma coluna aqui, valor espécie, né? Então vocês vêm e copiam o valor, né, que está aqui. Que aqui no caso é assim, 1.700, né? E feito feito a adição do valor, né? Você vai colocar qual foi a fonte, né, desse recurso doado, né? Aqui a gente tem desde os recursos próprios, né, que são os recursos dos candidatos, outros recursos, que pode ser uma doação, por exemplo, fundo especial e tem o fundo partidário. E onde que você consegue saber a informação da fonte? Bem, vocês podem ver aqui, tem uma coluna aqui, voltando aqui no site do TSE, tem a fonte aqui, né? Aí o nome da fonte aqui, no caso dessa primeira doação, são outros recursos. Então vocês copiam, né, os outros recursos, né, aqui, no meu caso, né, vocês copiam o que está aparecendo na linha de vocês, né, e eu passo aqui para para essa última coluna aqui da tabela. Ah, o pessoal está falando aqui que a planilha não está habilitada. Eita, vamos Eita, lá. Coloca, compartilha. Aqui para mim tá qualquer pessoa com link. tá, eu Ou, vou. eu vou colocar de novo aqui, porque, vamos ver. Ah, eu tô fazendo. Você vai entrar é, no específico aqui, né? No que eu Uhum. tô trabalhando. A minha também não. A minha Eu planilha. vou liberar aqui o. Põe em geral aí, Pedro. Qualquer um com link. Aham. Só um minutinho, pessoal, eu vou liberar aqui para vocês. É, eu estou liberando aqui o acesso, pessoal.
Tá para cada uma das 5 planilhas, né? Como editor. Aí o que eu recomendo é que vocês baixem no computador de vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui, tem uma... Eu baixei, deu certo. Beleza, Isaac. Muito obrigada. Eu estou concedendo aqui o acesso. Pessoal, agora deu certo. Eu consegui liberar aqui para todo mundo aqui o acesso às planilhas. Vê se agora vocês estão conseguindo acessar. Sim, o Douglas, que estava com problema, agora está conseguindo. Késia, todo mundo acho que deu certo aí. Ah, beleza. Beleza. Lore conseguiu acessar. Ailton também conseguiu. Maria Luísa, Sara. Ah, tudo certo. Beleza. Pessoal, vocês querem que eu faça novamente a explicação ou quer que eu parta de onde eu parei? Ganhar, vocês definem o que for melhor para vocês. Bom, eu tô aqui numa planilha que também tem outros participantes. Eu acho que dá para seguir isso. Ah, sim, beleza. Estão falando É, aqui que ele pode seguir. eu, Tá, beleza, então. Eu vou então seguir de onde eu parei. É, eu só fiquei com uma dúvida, Pedro. Não sei uhum. se outras pessoas podem ter essa dúvida. Eu tô aqui, eu preenchi, por exemplo, o doador, né? O CPF, lá aquela primeira linha que você mostrou. Mas ele apresenta outros valores, né? Eu vou colocar o valor total desse doador, ou eu posso colocar os valores fragmentados? Ó, por exemplo, na minha primeira linha, tem 100 mil, então você colocou o total, né? Tá. Aqui eu tô colocando os valores fragmentados mesmo, que estão Ah, tá compondo bom. Tá. o. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer os valores fragmentados mesmo, para agilizar para vocês. Então, vocês querem? Eu espero um- uns 3 minutinhos para vocês irem preenchendo pelo menos a primeira linha da planilha de vocês para Preencher só receitas por enquanto, né? o primeiro a Ah, primeira eu linha que aí a entendo. gente vai fazendo junto cada linha, tudo bem? Aí vocês me dão um toque.
Então aqui, beleza, deu 3 minutinhos, né? É, aí eu vou já voltar então preenchendo as outras linhas, pessoal, né? Então aqui, pessoal, né? Eu já fiz o preenchimento aqui na minha primeira linha, né? Que é referente aqui, a minha primeira linha aqui no caso da tabela de receitas, né? Que já é referente a essa primeira receitinha aqui. Então eu vou ir pegando as outras cinco, né? Receitas, né? Então vou voltar aqui, copio o nome da direção municipal né, e comissão provisória do partido, né? Vou adicionando aqui, né? Aí o CPF e CNPJ é o mesmo, né? A única coisa aqui que eu vou só adicionar diferente, no caso, são os valores e as fontes, né? Então aqui, no caso, já é a segunda receita, né? Eu vou copiar aqui o valor, que já é diferente, né? Que ele é 100 mil. No caso aqui da tabela que vocês estão analisando, dos seus respectivos vereadores, vocês vão fazendo os mesmos procedimentos. Então aqui o valor é 100 mil. E a fonte, pessoal, são os outros recursos, né? Que estão aqui no canto. Então a gente vem aqui, coloca outros recursos. E assim a gente vai fazendo de forma continuada, né? Pega o nome do partido, coloca aqui, CNPJ também, aí só muda o valor. Aí aqui 1.100. E aqui a fonte do recurso ele já é diferente, pessoal, né? Porque os dois primeiros eram outros recursos. Agora a fonte desse recurso, desse terceiro recurso aqui no caso da minha planilha, é o fundo partidário, como está registrado aqui. Então eu vou copiar e vou adicionar na minha planilha. E assim vou repetindo sucessivamente cada uma. Em 2000. Só vai mudando mesmo o valor. É, todo mundo conseguiu aí fazer o levantamento das cinco primeiras receitas? Foi tranquilo essa parte? Tem alguma dúvida com relação a isso? Que o pessoal pode, tá dizendo sim, tá tudo tranquilo. Beleza, Pedro, Beleza. podemos seguir. Então agora, pessoal, a gente vai ver aí a parte de despesas, né? A gente vai ver as despesas, né? Então, a gente volta lá para o site do TSE, pessoal, né? A gente sai aqui, né? Detalhamento. E a gente volta para aquela página lá do candidato, né? A gente volta aqui, a gente desce aqui, né? Embaixo, né? Vamos aqui em prestação de contas, de novo. Mas agora a gente vai aqui para a parte de despesas, que é a segunda da lista aqui. Então, a gente clica aqui nas despesas, né? E, por exemplo, a gente aqui nós vamos pegar também as cinco primeiras despesas, né? Então, aqui eu vou abrir a primeira
despesa aqui da linha, né? E aí, né, a gente vai pegar algumas informações, né, que estão pedindo aqui na nossa tabelinha, né? Que são valores de prestador, que é um prestador de serviço, CPF, CNPJ, valor, tipo de despesa, descrição, nota fiscal eletrônica, né? No caso da nota fiscal eletrônica, a gente vai um pouquinho mais à frente. Por enquanto, nessa parte aqui, de fazer levantamento das informações de despesa, a gente vai só pegar essas cinco primeiras colunas: prestador de serviço, CPF, CNPJ, valor, tipo de despesa e descrição, né? Então, aqui no meu caso, né, que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né, eu vou aqui pegar, né, que é ela, e vou adicionar aqui na minha planilha. Aí vocês também fazem no caso das primeiras despesas aí que aparecerem nas planilhas de vocês. E aí eu vou pegar aqui o CPF CNPJ, né? E vou pegar o valor, né? No caso dessa primeira despesa, né? Que aí é R$ 13.871,20. E aí tem o tipo de despesa, né? Vocês vão ver aqui nessa segunda coluna aqui no site do TSE, né? Que aqui o tipo de despesa, no meu caso aqui, são correspondências e despesas postais, né? Que eu vou copiar aqui. No caso de vocês, vocês devem ter algum outro tipo de despesa que esteja sendo exemplificado aí, né? E vou colocar aqui na minha coluna de tipo de despesa, correspondências postais. E agora a descrição, também a gente volta ali no TSE. Opa. A descrição aqui tá na terceira coluna, no site do TSE. No caso aqui do candidato que eu estou fazendo a exemplificação, a descrição é um envio de mala direta, que é a descrição dessa despesa. Então aqui a gente vai fazer sucessivamente, né? Essas, esse detalhamento, né? Dessas despesas, né? Então aqui no meu caso, como as três primeiras despesas são da Empresa Brasileira de Telégrafos, né? Então já posso pelo menos já colocar os dados dela aqui nas duas próximas linhas. E aí o que vai só mudar vão ser os valores do tipo de despesa e a descrição, né? Então aqui já vou adicionar, né? Correspondências, despesas postais, que também é o caso dos outros gastos. E por algum motivo não está aparecendo aqui, não estou conseguindo colocar aqui. Vou colocar aqui na linha de baixo, porque eu acho que vai ficar mais tranquilo aqui. Não vou ter esse problema. Pronto. E aí a descrição, né, dessas minhas duas primeiras despesas são envio de mala direta também. A única coisa que vai mudar aqui são os valores, né? No caso da segunda aqui é 94 mil e no outro é 130 mil. E agora eu vou pegar aqui também outra duas despesas, né? Não precisa ser todas, né? Porque pode ser que na segunda, não sei se a primeira
primeira despesa de vocês tem uma quantidade maior, né, de despesas, aí vocês podem continuar. No meu caso, por exemplo, a primeira despesa aqui, que eu estava analisando, que seria um correio, né, ele só tinha três, então eu vou aqui para a segunda, né, eu só vou pegar duas despesas aqui, não vou pegar todas, mas aqui, né, também é um outro exemplo, né, que é uma gráfica, né, que foi contratada aí pelo candidato, né, que ele fez uma despesa com essa gráfica, e aí eu vou adicionar ela aqui também. Adiciono o nome dela, o CNPJ e os valores. Caso um aqui é 27 mil e o outro é 53 mil. Opa, coloquei errado aqui. Prontinho. E aí eu vou adicionar aqui tanto o tipo de despesa, que no caso aqui é a publicidade com materiais impressos, assim como no segundo, e a descrição, né, da despesa. No caso aqui, uma postal moca, um postal, e no outro caso é um folder. Essa aqui é a primeira parte aqui do detalhamento de despesas, né? Essa é a primeira parte que todo mundo conseguiu entender? Foi tranquilo? Tem alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Isaac tranquilo? Kézia também? Beleza. E agora, pessoal, né, a gente então... Aqui alguém mais mandou uma mensagem? Ah, os Não, valores impressionam, né? não, São valores muito altos. Eu vou até mostrar depois, né, que até existe uma diferença muito grande de valores de campanhas entre os vereadores eleitos. Tem vereador que eleito que tem recebe milhões para a campanha dele, tem vereador que é eleito vai tendo só 9 mil reais de receita e quase 9 mil de despesa. Eu vou mostrar essa discrepância também para vocês mais à frente. e eu acho chocante para mim é a quantidade de divulgadores, né, de contratação de É, divulgadores e a quantidade de impressos, né, num momento que a gente vive tudo online, né. exatamente. Não sei Tanto que se o até, né? não sei se o Oi? pessoal eu não sei se o pessoal que está trabalhando, outros vereadores aí, tá com isso, né. O que eu estava vendo aqui, o que eu abri para pesquisar, eu fiquei impressionada, eu contei aqui 15 divulgadores, e uma quantidade de impresso, né, de silk, de banner, de folheto, e uma campanha, relativamente baixa, né, que ele fez aqui de Facebook, né. Então eu estava aqui Uhum, pensando, né, tanto impresso, eh, tanta mala direta, tanta coisa, né, meio que old fashion, né, nos dias de hoje, né. E uhum. e uma outra coisa curiosa aqui que eu achei no que eu estava pesquisando, é tipo, estava lá R$ 750, doação, quer dizer, móveis, né, aí estava, tipo, cadeira, gaveta, eu fiquei pensando: "Nossa, gaveta, gente", acho que, né, meio É, meio doido, né. O Isaac está falando aqui aham, também, isso mostra o foco do eleitorado do candidato, é verdade. é. É
impressionante, né, como a gente olhar a linha pequena, né, porque a gente não, a gente se concentra muito no todo, né, mas quando você vai no detalhe da linha aberta, é impressionante. Pois é. Se vocês forem ver, se vocês podem até rodar mais embaixo também, vocês podem ver todas as relações de despesas. Também tem muita outros tipos de despesas, né? Despesa com veículo, com baixas estimáveis, né? Pessoas físicas, né? Então tem vários outros tipos de despesas. Vocês vão ver, dependendo aí do candidato que vocês estiverem vendo, vocês vão ver que tem uma alta quantidade aí de pessoas físicas também, né? Sim, É, principalmente e parentes. acontece muito. Então, aqui, beleza, pessoal, né? A gente teve aqui essa primeira parte aqui das despesas, né? Agora a gente vai ver, vamos ver as notas fiscais, né? Então, aqui, a gente volta aqui para o site do TSE, né? A gente volta aqui para a página principal aqui do candidato, né? Em questão. E agora a gente vem aqui embaixo, né? Prestação de contas. Aí a gente vem aqui na parte notas fiscais eletrônicas. Que aqui tem toda essa comprovação aqui de notas fiscais, né? No caso aqui, eu só vou fazer só o das notas fiscais, né? A gente vai fazer só o das notas fiscais das empresas que a gente fez o levantamento, né? É, Então aqui eu só vou voltar ali na parte de despesa, porque tem um detalhe muito importante aqui para vocês saberem, né? Eu vou só abrir aqui outra aba para ficar até mais fácil para explicar para vocês. Não vai dar. Bem, o que vocês podem fazer para ficar mais fácil para vocês, né? É, Vindo aqui no número de documento, tem uma coluna aqui chamada número de documento. Vocês podem pegar, né, esse númerozinho e copiar aqui, né? E aí a gente vai voltar ali na página de notas fiscais. Aí o que eu recomendo vocês é dar um F3, né? E aí adicionar o número da nota fiscal que vocês vão conseguir acessar, encontrar a nota fiscal, no caso aqui. E aí é só clicar aqui, né? Que vocês têm acesso a toda essa relação de notas fiscais. E aí, como que a gente vai fazer, né? Porque você tem aí duas notas fiscais, né? Só lembrando, pessoal, né, que esse valor, esse número dessa nota fiscal, ele trata da soma das duas despesas aqui que foram feitas, né? Essas duas primeiras despesas. Então, é o somatório, né, dessas duas despesas aqui. Então, como tem essa nota fiscal aqui, só, só, ó, tem essa abinha aqui que está atrapalhando aqui. Então, aqui, como vocês podem ver, né, existe essa nota fiscal, né, que comprova essas duas despesas feitas na gráfica, né? E o que que eu vou fazer aqui na minha planilha agora? Nota fiscal eletrônica. No caso aqui, eu vou colocar aqui que consta, existe um comprovante dessas despesas, né? Aqui no caso, né, são duas despesas diferentes, né? No meu caso aqui são
Só esse postal moca aqui não está presente aqui, né? Só eu vou voltar aqui, né? Aí a gente volta, vai voltando sempre na parte de despesas, né? Para ir procurando pelas notinhas fiscais. Aí aqui, né? Volta aqui, gráfica, postal, moca. Volto ali na saída das despesas e volto na e volto aqui no site do TSE aqui para me dar o problema agora. Ah, pronto. Volto aqui na página de notas fiscais e aciono o F3 e coloco o número da minha notinha fiscal, né, da nota fiscal que eu estou querendo analisar. Né? Então, a notinha fiscal aqui do gasto referente à despesa de R$ 27.000, ele existe, né? Que é aqui, olha, ele está especificado aqui na discriminação de serviço, no caso, né? Que essa notinha fiscal aqui, ele é a soma de todos esses serviços, né? Mas ele, como ele veio separado ali, né, na parte de despesa, né, aqui ele vem dentro do somatório de todo esse valor. Então, eu vou colocar aqui na minha planilha que ele conta essa notinha fiscal. E agora eu vou ver aqui as despesas do correio, né? Aí eu vou sempre aqui, pego o número do documento, né, saio aqui dessa página, volto ali nas notas fiscais. É um trabalho de formiguinha, gente, mas vale a pena. Eu botei aqui para acionar, para procurar, né? Como vocês podem ver, não deu para encontrar nota fiscal. Então, o que que eu faço quando não encontro a nota fiscal? No caso de correio, eu coloco que não consta, né? No E, caso dessa Pedro, por notinha. que que ele não colocou? Por que que não... Então, essa é uma informação que eu nunca consegui saber direito por que que não entra Nunca ninguém dentro, no respondeu. caso. É, é uma dúvida que eu sempre busquei pesquisar, né, para saber o que tem, nunca encontrei uma resposta para isso. Eu sei que até a pessoa física também não tem nenhum comprovante que a pessoa recebeu, enfim, o dinheiro também de pessoa física. É, porque é uma Vendo nota, outras candidaturas, é né? uma nota de uma empresa pública, né? É, pois é, uma empresa pública. Então Deveria, aqui né, ter vou. uma transparência em relação a a essa nota. Esse é um detalhe, por exemplo, que deveria ter. Não sei por que que isso não acontece para as campanhas, essa obrigatoriedade de ter, né, de não ter, perdão, não sei por que que não acontece, né, das campanhas colocarem esses comprovantes de correios. Deve ser alguma regra, é uma informação que eu não sei ao certo. Aí eu volto aqui, não encontrei a notinha fiscal do correio, também coloco como não consta. E aqui eu vou para a última despesa do correio, né? Pego o número de documento, vou aqui, aciono, dou o meu F3, aciono o meu filtro e não, também não encontrei a notinha fiscal. Então vou aqui e coloco que não consta, né? Essa parte de nota fiscal, todo mundo conseguiu fazer o levantamento das notas fiscais, pelo menos das 5 primeiras despesas. Sim, vocês conseguiram encontrar todas as notas fiscais,
Ou não encontraram das 5 primeiras despesas? Como é que foi para vocês aí nas planilhas que vocês... O pessoal está dizendo que sim, conseguiu encontrar. O Isaac está Isaac? dizendo que nem todas. Eu também não consegui ver todas, encontrar. Nem eu, nem todas. Você vê, né, de 5 linhas, né, 3 notas não constam, e são valores bem significativos, né. É, Então, assim, não é um critério assim, tipo, não sei, né, abaixo de R$ 1.000 não precisa, não precisa colocar essa nota, sei lá, né, se tivesse critérios assim, né, tô aqui só, pensando, né, uhum, mas porque são valores altos, né. uhum, sim, sem dúvidas. E aí eu queria perguntar para todos vocês, tudo certo nessa etapa também de nota fiscal? Tem alguma dúvida? O pessoal respondeu aqui que Tudo, tá tudo ok, tudo certo? tudo certo, beleza. Douglas, tudo certo? O Isaac está perguntando aqui se alguma cobrança que pode ser feita para o candidato se há uma cobrança que possa ser feita para o candidato nesse sentido. É, Então, eu imagino que tem algumas regras, né? Talvez assim, com relação a essa parte de comprovação. E assim, quem geralmente faz essa cobrança é o próprio TSE, né? Porque eles sempre fazem um julgamento das contas depois da prestação, né? E claro, demora um tempinho até, até fazer esse julgamento, né? Porque são muitos candidatos, né? Mas, a princípio, essa possibilidade, né? Quem faz essa cobrança é o TSE, né? Que aí eles notificam o candidato, tudo certinho. Mas eu imagino que no caso desse do Correio e pessoas físicas, talvez não tenha uma obrigação, né? Assim, né? De ele botar esses comprovantes, né? Até onde eu sei, não sei por que isso acontece. Alguém mais quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Tudo certinho? boa. Eu acho que tá ok, então. Então, pessoal, como prometi, né, eu ia mostrar aqui, né, alguns dados bem interessantes, né, relacionados às campanhas aqui. Eu vou só parar de compartilhar que eu vou pegar aqui um relatóriozinho, né, que é mesmo do levantamento que a gente fez da própria, da própria, das próprias campanhas, né. Então, a gente fez algumas análises bem legais, bem interessantes, né. Deixa eu ver se é por aqui. É, relatórios. Acho que tem um ranqueamento, acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que eu abri. Só um minutinho, pessoal. Já vou puxar aqui o relatório, né, com algumas
alguns detalhes bem interessantes para vocês. Bem, eu vou então mostrar para vocês uma tabelinha aqui que a gente tem, que está disponível para acesso no site do Observatório, né? Que é, deixa eu ver aqui, compartilhar aqui, que vocês veem, né? Podem ver aqui, né? Todos esses valores. Aqui é um ranqueamento que a gente fez, né? Das campanhas. Tá aparecendo para vocês, pessoal, a planilha? Tá sim. Tá? Então, sim. Então, aqui, pessoal, nessa tabela que está para acesso lá no site do Observatório, vocês conseguem ter uma noção, né? É, tanto da proporção, né, de votos, né, recebido pelos candidatos, né? O total de receitas, o total de despesas, né? Tem uns detalhes bem interessantes aqui, né? Se vocês podem ver aqui, né, o candidato que teve mais receita aqui, né, foi pouco mais de 2,5 milhões, né, de reais, né, o candidato eleito que teve a maior receita, né, e vocês podem ver aqui que o candidato que teve a menor receita, né, foi ali quase 9 mil reais, né, então você tem uma diferença muito grande de receitas aí entre os candidatos, né, isso também acaba valendo para a questão de despesas, né, o candidato que mais realizou despesas, né, foi aí na faixa de 2,5 milhões, né, enquanto que o que teve a menor despesa, né, foi quase ali 9 mil reais também, né? Então, tipo, tem uma diferença muito grande entre o tamanho entre as receitas e as despesas, né, dos candidatos eleitos. E, pessoal, tem um detalhe bem interessante também, que vocês podem ver. Não quer dizer que, por mais que o candidato ele tenha uma receita muito grande, uma despesa muito grande, isso não quer dizer que isso não vai se refletir assim no total de votos que ele recebeu, né? Como vocês podem ver aqui, né? Tipo, muitos dos candidatos que tiveram as maiores receitas e despesas receberam ali votos na faixa ali de 30 mil votos, 40 mil votos, né? Uma das candidatas mais votadas teve 23 mil votos aí, né? Mas tiveram candidatos aí que, enfim, tiveram menos receita, né? Que esses candidatos aqui que mais receberam receitas e tiveram mais votos. Tipo, estou pegando aqui um exemplo. Aqui no caso pegar o caso do Suplicy, né? Que ele recebeu mais de quase 170 mil votos, né? Para vereador nas eleições de 2020, mas o total de receitas dele foi aí quase 237 mil reais, né? Então, tipo, esse valor também não, esse valor de receitas e despesas não reflete, né? Não vai refletir necessariamente na quantidade de votos que você vai receber na eleição, né? E aqui você tem outros detalhes, né? Vocês conseguem saber também o preço por voto obtido, né? O valor de cada voto, né? As maiores fontes de doações, né? Que é de onde os candidatos receberam mais receitas, né? Então, tem candidato que recebeu mais receita aí de fundo especial, outros receberam mais outros recursos, né?
Então tem muita diferença também. E onde é que foram os maiores gastos, né? Então tem candidato que gastou mais com atividade de militância e mobilização de rua, outros gastaram mais com publicidade, despesas com pessoal. Então isso também varia. A gente também deixou algumas observações, né? Não possui notas com pessoa física, consta todas as notas de despesa, de publicidade, materiais impressos, né? Então tem observações interessantes aqui que a gente faz também. A gente tem um relatório das relacionado às campanhas, né? Que eu recomendo vocês verem depois, né? Pode ser interessante aí para vocês entenderem também um pouco dessa dinâmica, né? Quantos candidatos que que foram eleitos por quociente eleitoral, outros que foram eleitos por média, porque também tem essa diferença também, né? Qual a proporção disso, quem são as maiores bancadas. Então, tipo, tem toda essa diferença. Vocês querem fazer alguma pergunta aqui relacionada aos dados também, aqui? Eu acho, Pedro, que a gente pode deixar aí, abrir aqui um espaço, né, para compartilhar as nossas percepções nessa Uhum, sensibilização, né, que a gente fez aqui, porque a ideia era essa, né, uhum, trazer um pouco de sensibilização sobre esses dados, né, e sobre olhar um pouco isso, né, de forma mais mais micro ali, né, para a gente tirar alguns insights. Então acho que é um momento que a gente pode ouvir aí, compartilhar uhum. a percepção, dos participantes. Certo, Sim, gente? Fiquem à vontade aí, podem abrir o microfone ou falar pelo chat. espaço é de vocês. É tudo certinho? Acho Uhum. que Alguém ninguém quer al tem. alguém tinha noção, já tinha pesquisado, já tinha se sensibilizado com esses dados em algum momento? Conta aí pra Vocês gente. já conheciam esse site de prestação de contas, né? Vocês já conheciam, sabiam tudo isso? Que tem esse portal, dá para fazer o levantamento dessas receitas, das despesas. Não, o Isaac está colocando assim que é super interessante esses dados que mostram, na verdade, que não há necessidade de um financiamento público tão grande Uhum. para as candidaturas, tendo em vista que alguns candidatos quase não precisam ter esses gastos e obter grande quantidade de votos e tal. Eu acho que Isso, sim, eu acho que isso faz muito sentido, Isaac, até porque a gente vive um momento, né, que um momento mesmo histórico, né? Acho que com o advento das redes sociais, muita gente ficou famosa sem muitos gastos, né? E eu acho que também tem isso, né? Alguns candidatos que vieram, né, ou que vêm desse ambiente, né, e que tiveram bastante essas questões, né, de já era conhecido tal, e aí fica mais fácil, né? Talvez até mais do que candidatos que não tinham uma presença digital, né, tão atuante. Hoje a gente está vendo que eles estão mudando isso, né? Então, que perceberam que a presença digital é muito importante. A Lori colocou que ela não fazia ideia, né, disso. uhum, E é verdade, tá? Que eles souberam usar o meio digital. A gente ainda uhum, tem algumas características aí do que eu estou chamando de old fashion, que é essa coisa aí uhum. de panfleto, né? Eu já tinha até perguntado várias vezes, né, em reuniões aqui internas aí para o Pedro e tal, que está no monitoramento, né, do legislativo. Por que tanto panfleto, né, sendo que é proibido, né, sendo que, que tem a questão, né, de você não jogar, questão ambiental, tem várias questões em cima disso, né?
E, mas como vocês viram, tem muitos candidatos que gastam bastante ainda em impresso, né? E aí a gente vê, né, no dia da votação, né, os chãos, assim, da região ali, né, onde tem as sessões eleitorais, né, todos cheios de panfletos de santinho, né? E essa coisa que nem eu peguei aqui da planilha do que eu estava pesquisando, é, o, é, o cara acho que mandou fazer tipo um lembrete, né? Sabe aqueles santinhos, né, de lembrete do número, né, do candidato. Então são coisas que é muito antigo isso, né, gente? É, É, e e o o lixo que ninguém... lixo que ninguém se responsabiliza depois. É, isso Exatamente. mesmo, Ninguém, isso de- mesmo. ninguém depois quer se responsabilizar, né? E, e aí fica. Outra coisa também que eu acho que tem também mudado nas eleições é essa questão, né? O candidato que eu pesquisei é um candidato mais tradicional, vamos dizer assim, né? Um perfil mais tradicional, né? De mais tempo, né? Na política, ainda utilizando muito o recurso do divulgador, né? 15, 16 pessoas para divulgar, né? É, na rua, né? O corpo a corpo, sendo que a gente está numa presença digital, né? Aí com certeza esses divulgadores vão passar para o digital. E aí é onde a gente tem que prestar muita atenção, né? É, no que se divulga digitalmente, né? Que tipo de. Aí vem, a gente pode fazer uma correlação com as pessoas que usam a internet para propagar, né, determinadas notícias ou informações, né? Então, vocês vão notando que vai mudando, né, o jogo, né? Antes o cara vinha e te abordava, né? Tal, contava uma história, vai votar em quem? Hoje você está recebendo pelo WhatsApp Uhum. e E por aí o vai. meio digital, né, hoje a internet, ele é um meio, a gente tem enfim, nas políticas públicas a gente sabe, né, que a internet ele é um meio que forma opiniões, né, e tem um poder de engajamento muito grande, né? Pois é. Então, Para o bem para e as para o mal, campanhas né? eleitorais, O é, engajamento para o bem ou para o mal. é uma faca de Aí, dois gumes, é uma aí espada é de que dois gumes, né? exatamente, aí é que a gente, como eleitor, como cidadão, é que a gente tem que estar muito consciente, né, é, do que realmente é um fato, né, real e aquilo que hoje, né, a palavra está muito em voga, né, aquilo que pode ser uma narrativa, né, que aí, quando é uma narrativa, cada um vai contar a sua, né. Então, só que essa é uma estratégia, né? A gente percebe que a narrativa pode ser uma estratégia para o bem ou para o mal, né? Que Uhum. aí você cria uma história, né? A seu favor, né? Ou É, contra o outro. Então a gente tem que estar cada vez mais atentos. uhum. Mais alguma observação? Aí, gente, Kézia, Ailton, Douglas, Sara, vocês querem? Exatamente. Essa é uma questão delicada e no final quem escreve a história é quem ganha. Exato. Falando do portal, achei muito interessante o formato, tal, mas tem que melhorar bastante ainda. Vi também que o candidato que eu escolhi da lista tinha sacado uns 100 mil e não dá para ver o que ele gastou. Exatamente. É aí que a gente começa a pensar, assim, né, ter essa musculatura, né, que a gente vai criando para poder falar, meu, tá um pouco estranho isso, né? E cobrar, né? Porque a gente também, eu acho que como cidadão, a gente tem como cobrar do candidato que a gente votou, ou daqueles que a gente acredita, né, que possam fazer alguma mudança, né? A gente ficar também mandando, né, É. perguntas para eles. Uhum. Muito Alguém bom. mais, pessoal, quer falar algo? Quer perguntar algo?
Tem. Well, é, a gente vai para o encerramento, né, Pedro? Aham. Sim, sim. Eu, Você eu, quer eu falar depois só queria, primeiro? eu só queria só reiterar, né, que a gente tem um site, né? Eu até vou compartilhar aqui para quem nunca viu o nosso site. Deixa eu ver aqui. E apresentar aqui só algumas informações rapidamente. Esse é o site, né, do observatório. É, então, vocês vão poder ver várias coisas que a gente publica, últimas notícias, a parte dos mantenedores que a gente tem, apoiadores, contato, redes sociais. A gente tem toda uma parte aqui de painéis que eu tinha falado no início desse evento. Então, vocês podem navegar em muitas informações, receitas de campanha, emendas parlamentares. Então, vocês podem ver aqui que foram criados, né, vários painéis, né, vários BIs aqui, com essas informações que são extraídas, né, das fontes, né, da prefeitura, do portal da transparência, do TSE, que vocês podem consultar, que tá, minha internet acho que está um pouco sobrecarregada. Os nossos vários programas, né, que a gente tem aqui dentro do observatório, toda uma parte da nossa transparência, dos relatórios que a gente publica, né? E toda uma parte aqui também a gente tem um botãozinho que se alguém se interessar para trabalhar também aqui junto com a gente, né, se ajudar na fiscalização das contas, a gente tem um formulário que vocês podem preencher e encaminhar aqui as áreas de interesse. Então a gente está sempre recebendo novos voluntários em algumas frentes, né, ou áreas, né, legislativo, licitações, aqui mesmo na comunicação e marketing, no administrativo. Então sejam super bem-vindos e bem-vindas se alguém se interessar por essa parte nossa do voluntariado. E a gente tem também aqui o acesso a todas as redes sociais que a gente está, o Facebook, o Insta, o YouTube e o LinkedIn também a gente está por lá. E uma parte de doação, né? Quem quiser e puder, as doações são super bem-vindas também. E aqui a gente tem alguns valores, né? O valor que a pessoa quiser para a gente continuar a apoiar esse trabalho todo aqui do observatório, que é o monitoramento, o empoderamento do cidadão, impacto local e a nossa mudança sustentável, que é isso que a gente deseja ter, né? A mudança Uhum. logo, né? Bom, Ah, gente, tem aqui é, um Kézia. texto aqui da Késia. Em um mundo cada vez mais complexo e dinâmico, onde as decisões políticas moldam diretamente o curso da nossa vida, é fundamental estarmos conectados com os meandros do sistema legislativo. Este é o papel que assumimos como cidadãos ativos e engajados na sociedade. Há quase um ano eu tenho tido o privilégio de participar como voluntária no monitoramento, uma experiência enriquecedora que tem ampliado minha compreensão sobre o funcionamento da democracia e a importância do nosso papel como agente da mudança. Muito obrigada pela oficina. A gente que agradece aí o seu A gente tempo, que Kézia. agradece. Eu vou até printar o seu depoimento aqui, tá bom? Para a gente fazer um postzinho aí dessa oficina, para a gente angariar aí mais participantes, né? Ah, enfim, eu acho que esse é o recadinho, né, que eu tinha aí de vocês olharem o site, porque ele tem muita informação legal, eh, nos ajudar, né, no fomento aí da fiscalização, da transparência, e estamos de braços abertos a quem quiser se voluntariar. E também fazer o convite para a próxima oficina daqui a um mês que vem, onde a gente vai continuar o Educando para a Cidadania. E se vocês quiserem convidar outras pessoas também, ajudem a gente a divulgar o nosso trabalho e essas oficinas, que a ideia é isso, né? A gente poder
ter uma sensibilização sobre os aspectos políticos aqui da nossa cidade para justamente, eh, ser esse agente de mudança, né. Uhum. É, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu espero que o conteúdo transmitido na oficina tenha trazido mais conhecimento para vocês, né? Possa ter, ter expandido mais ainda também conhecimento sobre essa parte de eleições, né? Esse site aqui do TSE, ele é um site universal, então vocês conseguem encontrar informações sobre todas as eleições, né? Tanto não só daqui de São Paulo, mas também nos municípios que vocês residem. E é um aprendizado assim que espero que vocês levem para a vida mesmo, né? Que torne vocês cidadãos mais conscientes, né? Que saibam dos seus direitos, e dos seus deveres também, né? Eu espero que essa experiência aí da oficina tenha sido bastante enriquecedora e que tenha agregado aí para para a vida de vocês. Eu Boa. agradeço a presença de vocês, pessoal. Muito obrigado. Gente, antes da gente encerrar, eu passei aqui no chat a pesquisa de satisfação para a gente melhorar, para a gente sempre se aprimorar também como observatório, então é super bem-vindo aí a avaliação, de de vocês. E para quem quiser o certificado, só colocar o nomezinho completo, tem lá uma pergunta para isso, e o e-mail para que a gente, encaminhe aí, ao longo desses dias, esse certificado de participação. E é isso, gente. Acho que está funcionando esse formulário, né. Tá, tô vendo que a galera tá preenchendo. Eh, beleza. E é isso, gente. Em nome do observatório, em nome da Joia, que é a nossa presidente, enfim, eu super agradeço a participação de todo mundo aí. E também quero agradecer o Pedro e todo o empenho aí para trazer uma oficina super legal, eh, e super interessante aí, que com certeza vai fazer bastante a diferença para quem, eh, se sensibilizou com esses dados aí. Muito Eu, obrigada. muito obrigado, pessoal, pela presença. Muito obrigado, Rosi, pelo suporte aí também, pelo trabalho aqui na oficina. Obrigada eu. E, pessoal, bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau, Até gente. Até a mais. Tchau, próxima. tchau. Até a próxima.